Amados irmãos, a todos, a paz do Senhor. Peço licença, tirar aqui a máscara protetiva. Glória a Deus. Abra suas Bíblias comigo, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Reitero as palavras do pastor Kemuel, de parabéns a todos os irmãos pedagogos, parabéns pelo vosso dia. Estou vendo aqui a irmã Maria José, esposa do pastor Fernandes, irmã Márcia, também a irmã Marta, são os que eu conheço, a irmã Miriene, são pedagogos. Deixa eu me ver mais quem, que eu saiba hoje, presente aqui. O Vitor está a caminho, né, Vitor? Está a caminho, vai dar certo, Deus quiser. São pedagogos que eu tenha conhecimento. Deus abençoe. Louvamos a Deus pela confiança do nosso pastor, fazer essa escola bíblica, juntamente com o evangelista Clemilson, nessa coordenação, uma responsabilidade muito grande. Mas o Senhor está conosco, e a Ele toda a glória, todo o louvor, todos os obreiros que se empenharam para estar nesses dias. Deus vos recompense por tudo. Todos os irmãos, irmãs, eles que estão em casa participando, pessoas até, pastor Kemuel, em outros estados, também estão participando. Nossa saudação da querida igreja aqui no Aribiri. Atos capítulo de número 2 e o versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Ok, agora Marcos capítulo 15, versículo 15 não, Marcos 16, versículo que é o 15. Marcos 16, versículo 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal ou dano algum. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, fizeram o quê? Pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Glória a Deus. Pregação e pregador pentecostal. A era pós-moderna, tempo que nós estamos vivendo, por causa do pluralismo, quase que não sai, religioso e até evangélico, trouxe muita confusão na cabeça das pessoas. Lamentavelmente, se confunde os verdadeiros pentecostais com neopentecostais, e há uma certa confusão nesse sentido de se identificar. Aqui no seminário mesmo, lecionando sobre a matéria verdades pentecostais, e quando se traça o perfil de uma igreja neopentecostal, ou depois quando se mostra a igreja, primeiro mostramos a não pentecostal, depois uma pentecostal e a neopentecostal, a maioria das pessoas ficam, alguns até acham
Acham ruim? Não sou neopentecostal, mas a igreja que eu reúno tem todas aquelas características ali. Então, como é que é? É muito importante falar sobre esse perfil. O que é então pregação bíblica e pregação bíblica pentecostal? A pregação bíblica remonta o tempo do Antigo Testamento. Noé, pregoeiro da justiça, diz a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Remonta ao tempo de Moisés, que no Sinai recebeu a lei de Deus e a pregoava ao povo. Passava pelos profetas, recebia os oráculos de Deus para transmitir, a ponto de o próprio Deus falar com Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. E a palavra ali é o porta-voz de Deus, aquele que proclama os arautos do Senhor. O pregador é um arauto de Deus, fala em nome de Deus, porém com muita responsabilidade. E há dois tipos de pregadores. Primeiro, o pregador informal. Atos capítulo 8, versículo 4. Os que andavam dispersos, iam por toda parte e pregava a Cristo. Olha lá, e pregava a Cristo, evangelista Jaciel. Pregador informal. Mas existe o pregador formal. Esse formal não é do formalismo, mas daquele pregador que está diante de um púlpito, que agora está diante de uma plateia, que agora está em pé, que tem uma postura, que agora tem uma sequência, que tem um tempo para discorrer o seu sermão. Capítulo 8 de Atos, versículo 5, diz assim: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais. Aí o pregador pentecostal, ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Filipe pregava diante das multidões, uma pregação não individual, informal, mas agora de maneira formal, diante de uma plateia, assumindo a postura de um obreiro do Senhor, um arauto do Senhor. Um grande orador, podemos classificar como um bom pregador bíblico, embora não era pentecostal, John Stott. E ele diz, abre aspas, pregar é expor, explanar as Escrituras com tal fidelidade e sensibilidade, que a voz de Deus seja ouvida e o seu povo obedeça. Fecha aspas. Martin Lloyd-Jones, considerado príncipe dos pregadores, ele diz, abre aspas, o homem que se chama, um homem que se acha na obrigação de alguém que vai entregar a mensagem de Deus. É para isso ele chama de pregador, aquele que se acha na obrigação de transmitir a mensagem de Deus, um porta-voz de Cristo. E é interessante quando ele diz, já naquela época, que não está ali para divertir as pessoas, não é para fazer graça. A pregação deve efetuar uma diferença tal no indivíduo que ouve, uma diferença tal no indivíduo que ouve, que nunca mais ele será o mesmo. O pregador realiza algo em prol da alma humana, em favor da pessoa inteira, do homem todo, trata dele de maneira radical e vital. Fecha aspas, disse Martin Lloyd-Jones. Mas, nos nossos dias, percebemos muitos exageros, até entre os nossos púlpitos e até entre alguns que chamamos de pregadores pentecostais. Mas
quando nós olhamos para a palavra de Deus. E nosso objetivo nesta noite é, com base em Atos, lançar Atos e Marcos, lançar luzes sobre a verdadeira e sã pregação pentecostal, bem como traçar o perfil do pregador pentecostal. O livro de Atos descreve o cotidiano dessa igreja e revela de fato uma pregação bíblica pentecostal, uma pregação sem fundamentos, por mais empolgante que seja, está incompleta. Falar de pregação e pregador pentecostal é falar do que os apóstolos viviam no cotidiano. Mas a pergunta é: o que é? Ou quais os fundamentos? E quando nós olhamos para Atos, nós vamos encontrar esses fundamentos de uma autêntica pregação e pregador pentecostal. A primeira característica está no capítulo 1 de Atos, versículo 14 e 15. É alguém que ora antes de começar a falar. Atos 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, eles estavam juntos no meio. Só depois, Atos capítulo 2, cumpre o dia de Pentecostes, 10 dias depois que eles estavam orando. Eles oraram, eles buscaram, e só depois que Pedro então, em Atos capítulo 2, se coloca de pé para poder falar a palavra. O pregador pentecostal é aquele que busca de Deus dias adentro, vai buscando, vai orando. Pessoas que compreendem o poder impactante do Espírito Santo, e só busca tanto tempo assim, buscando, quem compreende. Um pouquinho mais na frente vamos falar qual é a diferença disso. Mas quem faz isso? Quem busca assim, irmãos? E principalmente, nesse caso aqui, Pedro buscou, eles buscaram junto com os irmãos, era oração em conjunto. Tem uma diferença quando só o pregador ora e quando todos oram. Quando só o pregador ora, ele está pregando, e só ele, pregador pentecostal, crê que Deus vai fazer algo sobrenatural. Mas quando o povo ora junto, todos estão no mesmo espírito, todos estão esperando de Deus, aleluia. Todos estão cantando, vai acontecer algo sobrenatural. Esse é o pensamento do público pentecostal. Já vem para a igreja assim, vai acontecer, aleluia, glória a Deus. Mas quando é o contrário, há pessoas que torcem para não dar certo. Há pessoas que são incrédulas. Você está pregando, o camarada está com incredulidade, mas é porque não vem de uma vida de oração. Mas quando todos oram juntos, acontece diferente, aleluia. Todos estão juntos, estão no mesmo espírito, como diz Atos 4:42. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Era comum a mesma fé, o mesmo objetivo, o mesmo ânimo, a mesma... Sabe por quê? Eles estavam orando juntos, glória a Deus. É como uma água que cai e molha todos da mesma água. Assim, quando nós oramos juntos, oração em conjunto, aleluia, em especial, em voz alta, começa a orar, nada te distrai, nada te, sabe? E você começa orando, irmãos. Como o pastor Jairo disse aqui há pouco, eu nasci na igreja, e eu me lembro dos tempos em criança orando na igreja. Pessoas nos perseguiam, jogava pedra. Teve um dia nós estávamos orando no sábado de manhã na consagração. Eu era criança, eu tinha 7 anos de idade. Jogaram um pedaço de paralelepípedo na janela. Um pedaço não, um paralelepípedo inteiro. Quebrou a janela e caiu lá dentro. Todos assustaram.
Aquilo, irmão, você acha que amedrontou os crentes? Parece que soprou fogo, pastor Joás. É aí que eles oravam mesmo, pastor Joás, aleluia. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Então o pregador pentecostal é aquele que ora antes e ora também junto. Segunda característica, alguém que fundamenta a sua mensagem na palavra de Deus. O autêntico pregador e a autêntica pregação pentecostal, ela não é inventada, ela não é de grita-grita, ela é fundamentada na palavra. Veja comigo, por favor, no capítulo 1 de Atos, ao versículo 16. No versículo 16, olha o que Pedro fala: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que pelo Espírito Santo, e aqui ele diz, ele cita Salmos 132, verso 11, Salmo 16, verso 10, Salmo 110, verso 1, ele começa a citar esses salmos. Pedro também, capítulo 2 de Atos, olha lá o versículo 14, Pedro, pondo-se em pé, varões e irmãos, versículo 15, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha aqui, nos últimos dias, ele começa a fundamentar a sua pregação. Se parar para estudar com calma, é a introdução. Pedro introduz a sua mensagem na palavra. Aleluia, glória a Deus. Não me sai da memória, irmão Tiago, o sininho, aquela cena do sininho, não sai da minha memória. Quantas vezes na congregação, o poder de Deus começava a cair na igreja, e o pregador pentecostal na igreja que nós crescemos, a Assembleia de Deus, ele ia para as pessoas calarem, segurar o mistério, falando em mistério, tipo assim, segura, como que alguém dissesse assim, calma, e ele esperava um pouco, e as pessoas recompunham-se para prestar atenção na pregação. Hoje, irmão, por isso que eu falo, hoje as coisas estão um bocado torcidas. Às vezes alguém vai pregando bem a palavra, e aí com pouco pega uma veia que todo mundo começa a dar glória, e quando começa a dar glória, aí ele já não prega mais, aí ele aí começa a fazer gestos esquisitos, aí pega aí, começa a jogar para as pessoas, meu Deus, como se aquilo fosse brincadeira, jogar unção, como se a unção fosse algo físico, pega aí, eu não sei, começa a tanto de meninices, e há pessoas que se empolgam com isto. Isso não é pregação pentecostal, isso é brincadeira, isso é meninice, não é assim. Glória a Deus, não por isso, mas porque Deus está nos dando a oportunidade de poder falar nesta noite, pela sua graça. Sabe, irmãos, quando não acontece o contrário, pessoas que fazem jogos psicológicos com a igreja, começam a pregar. Aí quando os irmãos estão em silêncio, prestando atenção, sendo edificados, aí que às vezes até um meio sem juízo assim, começa a dar glória, e ele fala ali, ó, aquele ali está pegando, aquele ali está entendendo, ó, começou ali, começou a entender. Sabe o que é isso? Tipo assim, você que está prestando atenção, você não está entendendo. Em outras palavras, está dizendo, você não está entendendo, você é burro, você não está entendendo. Como se botar sua pressão em cima das pessoas para dar glória. Da glória. Irmão, o pregador pentecostal não está preocupado se você vai dar glória, se não vai dar glória. Ele está preocupado em transmitir. Ele é um profeta de Deus, um arauto de Deus. É fundamentado na palavra. Quem faz a obra, ele sabe. O pregador pentecostal sabe, é Deus que faz a obra. Independente de você dar glória, de você deixar de dar, Deus está falando, Deus está fazendo a obra. A edificação é do Espírito. Aleluia. É aí que eu me lembro do sininho. Ele não está animado, ele não está preocupado em ser um animador de palco, em ser um animador de auditório. Ele está preocupado em pregar a palavra de Deus. Agora escuta,
Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. São as últimas palavras de Paulo. Paulo já tinha sobre ele a sentença. São as últimas palavras dele. Quando alguém sabe que vai morrer, que está falando as últimas coisas, são seríssimas, não há brincadeira. Capítulo 4, as últimas palavras de Paulo, capítulo 4, versículo 1, da segunda carta a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Conjurar aqui é jurar com, é fazer juramento, só que ele está falando diante de Deus e de Cristo. Ele está falando, eu faço um juramento diante de Deus, é isso que ele está dizendo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí versículo 2, que pregues a palavra. Sabe o que ele está dizendo? Que quando vai pregar a palavra, não se esqueça, ele está falando que vai julgar. Quando você está no púlpito, não se esqueça, pregue tendo em mente, Deus vai te julgar. É isso que ele está falando, não se esqueça, meu filho. E ele não fala, prega sobre a palavra, ele fala, pregue a palavra, artigo definido, pregue a palavra. Redarguas. Ele diz aqui, istes, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Está entendendo? Tendo em mente que Deus vai te julgar e que Ele um dia voltará. Tem a ver com como eu estou pregando. Eu tenho que ter em mente, Jesus pode voltar. E se eu estiver pegando mentira, se eu estiver falsificando a palavra, como Paulo fala aos Coríntios, alguns falsificadores da palavra. A coisa é séria. Ser um pregador não é fazer um teatro, não é falar para agradar, não é massagear ego, é receber a revelação divina e transmitir ao coração do povo. É isso, meus irmãos. Característica do pregador e da pregação pentecostal: primeiro, ora antes. Segundo, fundamenta na Escritura. Terceiro, fruto de alguém que é batizado com o Espírito Santo. Alguém batizado com o Espírito Santo. Pedro, aqui Atos capítulo 2, versículo 14, diz que assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Pedro aqui, ele está revestido do poder. Aqui está em questão Lucas capítulo 24, versículo 49, quando diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento, é interessante nós estudarmos a palavra revestimento. É que há pessoas que confundem isto, mas é importante dizer que tem uma diferença no comportamento de um obreiro que foi revestido do Espírito Santo e de um obreiro com chamada de Deus e que não foi. Aqui em Atos nós encontramos essa diferença. Quer ver? Pedro, antes do Pentecoste, capítulo 1, versículo 16: varões e irmãos, convinha que se cumprisse. Aí ele cita aqui a Escritura, versículo agora 21: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco. Aí cita aqui alguns critérios, versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido no céu, que um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentou-se José, chamado Barsabás, que é tipo sobrenome justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, tarará. Agora, versículo 25: para que tome parte no ministério apostolado. Versículo 26 agora: e lançando-lhes sorte. Note que um obreiro
que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, nas decisões espirituais, na hora de governar a igreja, o que ele faz? Lança sorte, apela para questões humanas, apela por questões com professor. É pedagogo? Tem faculdade? Não tem? Para nomear os cargos na igreja, tem essas apelações. Mas agora, depois que é batizado com o Espírito Santo, a coisa muda. Agora veja, capítulo de número 6. Depois disso, depois dele ser batizado com o Espírito Santo, o capítulo 4. Capítulo 6 mesmo, me perdoe. Capítulo 6. No capítulo 6, versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma oração, né? Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, não é razoável que deixemos. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, olha lá, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, dos quais constituamos sobre esse importante negócio. Depois que foi cheio do Espírito Santo, os critérios deles eram outros. É aqui que entra a questão da experiência. Depois deles ter experimentado o sobrenatural de Deus, o batismo do Espírito Santo. Agora, escuta, cheio do Espírito Santo em Atos, essa expressão, ontem estávamos conversando com o pastor Joás sobre expressões que nascem, desenvolvem, e depois ela pode até tomar um rumo, ela pode até mudar o seu significado original, como o Pentecostes, por exemplo, né? Ela pode mudar. Mas em Atos, essa expressão, cheio do Espírito Santo, significa batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Em Atos é isso que significa. Mas alguém pode dizer, ai pastor, você está falando isso agora? Ajuda-nos a entender aí. Atos 2, capítulo 2, versículo 4. Rapidamente a hora vai passando. Atos 2, versículo 4. Aqui está falando do batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não está aí, cheios? Depois que eles foram cheios, o que aconteceu? Aleluia! Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo. Agora, Atos 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramassem sobre os gentios. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam cheios, derramou-se o Espírito Santo. Por quê? Porque os ouvia falar em outras línguas. Muito bem, capítulo 11, agora o capítulo 11, versículo 15, no capítulo 11, versículo 15, Pedro aqui está explicando o que houve no capítulo 10, versículo 15, e quando comecei a falar, ele está explicando, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão, caiu, aleluia, eita glória, caiu sobre o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Que princípio é esse? Que dia foi esse do princípio? Pentecostes, Jerusalém, Atos 2, ok? Como no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, olha lá. Eu lembrei do que o Senhor tinha nos ensinado, tinha nos doutrinado. Eu lembrei do ensino de Jesus, da doutrina de Jesus. Eu lembrei do que o Senhor tinha nos dito, Senhor. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então note que essa expressão, cheios do Espírito Santo, ela tem tudo a ver com
em Atos significa alguém cheio do Espírito Santo, é o que foi batizado com o Espírito Santo. Então Pedro, antes do Pentecoste, era uma pessoa, mas o Pedro, depois do Pentecoste, ele já tem outros critérios. Então o pastor, o pregador, precisa ser alguém batizado com o Espírito Santo. Aleluia. O pregador pentecostal. Vou falar por quê. Por quê? Porque o pregador pentecostal, em quarto lugar, ele tem algo, ou ele espera algo para se ouvir e para se ver. Atos, capítulo 2. Atos 2, versículo 33. De sorte que, exaltada a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora, como é que está aí? Que vós agora vedes e ouvis. Irmãos, o pregador pentecostal, quando ele começa a pregar, quando ele está ministrando a palavra, ele espera, já é esperado de um demoniado cair. É esperado que alguém, enquanto ele está pregando, alguém lá no banco fique curado pelo poder de Deus. É esperado que alguém seja batizado com o Espírito Santo. É esperado que Deus revele situações que estão escondidas no meio. É esperado. O pregador pentecostal, quando ele começa a pregar, irmãos, ele espera que algo seja ouvido e visto. Já o pregador que não é pentecostal, ele foca na fidelidade do texto, na exposição do texto. Claro que ele espera que Deus fale aos corações, mas ele não está esperando algo sobrenatural. Ele não está esperando endemoniado cair. Ele não está esperando aquilo que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, por todo mundo prega o Evangelho, e diz a Bíblia que pregando eles, confirmando a palavra por meio dos sinais. Irmãos, se nós somos pregadores pentecostais, nós precisamos perguntar para nós: cadê os sinais? Cadê os sinais? Por que não estão acontecendo? Porque o pregador pentecostal espera que isso aconteça. Ele prega esperando que isso aconteça. Eu estou lembrando aqui, pastor Mateus, lá em Portugal, fizemos uma cruzada evangelística. Já contei isso algumas vezes. Fizemos um churrasco. Era um almoço. Quando os irmãos estavam terminando o almoço, eu falei: olha, a gente tem um musical para apresentar para vocês. Na verdade, eu ia começar ali um culto. Eu comecei então, cantei uns 2 louvores. Pastor, imagina, musical eu cantando. Milson, imagina, misericórdia, só no campo missionário. E aí, pastor Joás, pastor Kimel, eu comecei, toquei uns 2 hinos, guardei logo o violão, abri a Bíblia, e eu comecei a pregar, irmã Miriane, comecei a pregar aquele texto de João que fala: Deus é Espírito, importa que aqueles adoradores Espírito em verdade, e Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu comecei a falar sobre esse Deus que é Espírito, que não precisa de imagem. A gente não fala o nome de santos, né, porque magoa, mas eu comecei a falar: não precisa de imagem, Deus é Espírito. Aí comecei a explicar, mas ele procura os verdadeiros. Se fala verdadeiro porque tem falso, mas Deus quer te transformar em verdadeiro. Então eu comecei a falar, quando eu comecei a pregar isto, evangelista Creone, no segundo banco assim, ó, uma moça começou a sentir dores no ouvido, ela colocava a mão no ouvido e chorava, e eu estou pregando e estou observando. Aí ela se levanta com o avô, e eles vão saindo, porta fora, e eu parei, estava pregando, e eu disse: senhor fulano, falei o nome dele, o que se passa? Parei a pregação e ele disse: eu vou levar a minha neta ao hospital, ela está com muitas dores, ela chorava compulsivamente. E eu disse assim para eles: traz ela aqui na frente. Eu acho que eu nunca mais vou fazer uma coisa dessa, mas naquele dia, pastor Josué, eu senti de fazer. E eu falei assim: vamos ver se Jesus está conosco aqui como eu estou falando. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Vamos ver se ele está aqui com a gente mesmo hoje. E aquilo criou uma expectativa em muitos, mas eu tinha certeza que o Senhor ia operar. E eles trouxeram. Veio a menina e eu parei ali, orei, pus as mãos sobre a moça e orei. Jesus curou a moça instantaneamente. O avô levantou as 2 mãos: eu quero aceitar Jesus. E as pessoas começaram a vir à frente naquela tarde. Aleluia. Houve uma grande colheita. No meio da pregação houve uma manifestação sobrenatural de Deus.
Isso não é estranho para o pregador pentecostal. Ele prega e fala, vai acontecer. Ele está pregando, as almas vão se converter, vai acontecer, vai batizar com o Espírito Santo. Está entendendo? Tem algo para se ouvir e para ver, sobrenatural. Quando Pedro fala assim, isso que vocês estão vendo e ouvindo, não era natural, era o poder do Espírito Santo. Eram eles falando em línguas que nunca tinham aprendido, aleluia. Alguns até zombavam, mas aí Pedro tomou a palavra, colocou em ordem as coisas, aleluia. Para terminar agora, vamos lá, olha só, aleluia. Quando eu estou falando de algo assim, posso citar o exemplo de Paulo, como um pregador pentecostal. Atos capítulo 13, versículo 4 a 12. Paulo aqui, ele está pregando em Pafos. E quando ele está pregando, o Eliamas, um mágico, estava tentando apartar da fé o procônsul. Paulo pregando, Paulo para a pregação e fala assim, versículo 10, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão de treva caiu sobre ele, e andava a roda, buscava quem guiasse pela mão. Sabe o que é isso? É a pregação e o pregador pentecostal. Está atrapalhando pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Aleluia, irmão, o pregador, ele tem a autoridade de Deus. Quando ele assume aqui o microfone, ele sabe, eu tenho a mensagem de Deus, e ninguém nada vai atrapalhar. Aleluia, glória a Deus. Apontar o dedo e falar, filho do capeta, filho do diabo, é isso que ele fala. E ele estende as mãos e o camarada fica cego, e o homem vê aquilo, crê maravilhadamente e se converte. Isso é fruto da pregação pentecostal, do pregador pentecostal. Não sei se vocês já viram, já conversaram com alguém. Na minha família, eu tenho alguém, tenho amigos, tem parentes, tem um tio, tias, que são da igreja tradicional. Irmãos, eles não acreditam no demônio, eles não acreditam no poder curador do Senhor, não acreditam. Depois que eu cheguei de Portugal, eles me chamaram lá para fazer uma série de conferência lá na igreja, e eu fui. Achei até um milagre eles me chamar, mas pronto. Chegando lá, no primeiro dia, quando eu fui, uma tia minha avó, que outrora tinha frequentado espiritismo muito tempo, ela foi para me ouvir falar. E ela estava boa durante o dia. Quando ela chegou na porta da igreja, bateu uma dor nela, e ela gritava. Eu já estava na igreja, e eu já tinha começado o louvor, e eu estou olhando assim, ela lá, minha mãe saiu, foi lá, voltou, minha mãe me chamou assim no cantinho, eu fui. E aí, mãe, o que se passa? E a mamãe disse-me, meu filho, dá para você orar lá pela tia, porque ela está com uma dor e isso é espiritual. E aí, quando a minha mãe está falando assim, minhas tias, meus tios, que são obreiros lá na igreja batista, eles falaram assim, que nada, isso não existe, isso é coisa de cabeça de quem não tem, esse negócio de demônio, isso não existe. E eles falando, eu falei, calma aí, deixa a mamãe contar. E a mamãe está contando, e eles querendo atrapalhar. Se ela quiser ir embora, manda ela ir. Olha só. E eu então, não, dá licença, eu vou lá dar atenção. Eu falei, e eu saí, fui lá na porta, no meio da rua. Quando eu cheguei perto dela, irmãos, literalmente, amados, eu senti, não deu para ver, pastor Fernandes, mas um terror. Eu me arrepiava assim, eu não chegava a ver, mas eu sentia claramente a presença de demônios ali. Eu me aproximei dela, segurei no ombro dela, não queria que ela caísse, e orei por ela, expulsei aquele demônio no nome de Jesus, aquela dor, e ela ficou curada na hora, entrou para o culto, aceitou Jesus como Salvador, ela está firme até hoje, está lá congregando com o pastor Noel, porque ela falou, não, para mim a única igreja que é certa é a Assembleia, ela fala.
não sabe ler nem escrever, está lá, firme. E aquela noite, ela veio para o Espírito Santo para fazer tratamento, porque ela já tinha feito vários exames lá em Mantena, não acusava nada, veio para aqui, aquela dor que ela nada acusava, mas naquela noite, aleluia, Jesus libertou-a, é o poder do Espírito Santo, aleluia. Isso acontece quando o pregador pentecostal acredita, aleluia, glória a Deus. Depois, o pregador pentecostal, ele fala de maneira direta, versículo 22 de Atos 2, versículo 22, o que é falar de forma direta? Com você que eu estou falando, versículo 22, diz assim não, varões israelitas, escutai essas palavras. Pedro fala, é com vocês, eu estou falando, varões israelitas. Agora olha o versículo 36, saiba pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O pregador pentecostal, ele prega de maneira direta, não fica fazendo curva não, é com você. Claro que não vai apontar o dedo de maneira educada, de maneira não educada para as pessoas, não se faz isso, né? Mas se dirige a palavra, bendito seja o nome do Senhor. Depois, alguém que tem uma postura para pregar, o pregador pentecostal tem postura. Versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé. O pregador pentecostal, ele tem uma postura, ele não vai para pregar de bermuda, ele não vai pregar, está entendendo? De qualquer maneira, não, ele tem uma postura, ele sabe, eu sou um profeta do Senhor, eu sou um porta-voz de Deus, eu não vou falar essa palavra de qualquer maneira. Ele ora, ele consagra, é alguém cheio do fogo de Deus, é alguém que tem postura diante, ele como o Martin Lloyd Jones diz, é alguém que é um embaixador. Embaixador não anda por aí de qualquer maneira. Embaixador, sabe, ele representa o céu, aleluia. Ele está trabalhando na embaixada do céu, aleluia. É o embaixador do reino, aleluia. É o pregador pentecostal. Tem pregador pentecostal que você encontra com ele na rua, você não sabe nem se ele é crente. Que embaixador é esse? Mas eu termino. É alguém que prega e os corações são atingidos. Versículo de número 37. Ouvindo eles isto, o que é que eles ouviram? A pregação. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram. Quando a pregação pentecostal é legítima, os corações são atingidos. As pessoas perguntam, o que é que eu tenho que fazer? Quer mudar de vida? Aleluia. Esse negócio de pregação muito cheio de jeitinho, muito nhenhenhê, não muda a vida, não muda o caráter. Mas quando é um profeta do Senhor, aleluia, um arauto, as pessoas, coração atingido, não pela palavra do homem, mas pela palavra de Deus, aleluia. Coração é compungido. O que é que eu tenho que fazer? Depois tem esperança. Versículo 39. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a quantos Deus nosso Senhor chamar esperança. Tem esperança. O pregador pentecostal aponta para a volta de Jesus. Ele voltará. Esperança da glória do reino do Senhor. Esperança em ser arrebatado, muda de vida, porque Ele vem, aleluia. Por último, promove crescimento na igreja, a verdadeira pregação pentecostal bíblica, versículo 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. Quando a mensagem pentecostal é pregada genuinamente bíblica, sem invenções, os corações são atingidos. O povo pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Vou mudar de vida. E agora Deus começa a dar crescimento à igreja. É Deus quem dá crescimento. Aleluia. Assim é a pregação e o pregador pentecostal. Se os irmãos me permitem, eu gostaria de orar convosco, assentado como estamos. Queria que você fechasse os teus olhos.
E tendo eles partido, ia por toda parte, cooperando com eles o Senhor. E os sinais eram manifestos, seguindo a palavra pregada. Cadê os sinais? Mas eu creio que essa noite Deus quer nos usar como verdadeiros pregadores pentecostais, como verdadeiras mensagens pentecostais, onde o domínio não é do homem e nem da vaidade, mas é do Espírito Santo. Ele é que é o Senhor da liturgia, do culto e do momento. Deus nos desperta, nos enche pela tua graça. Faz de nós pregadores pentecostais, não para nossa vanglória, não, ó Deus, para arrogarmos, dizemos que somos isso, não, Senhor, mas com humildade, rendendo a Ti a glória, mas o poder do Senhor sendo manifesto, libertando cativos, levantando quem está caído, fortalecendo quem está fraco, curando quem está doente, salvando almas e dando crescimento à Tua igreja. É assim que nós oramos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém.